Bom dia. Eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer ao Cresci, a Camila, a Camila, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com tantas mulheres e feliz por ter homens na palestra, né? Porque é muito importante que os homens escutem o que a gente tem para falar. Bom, antes de começar a nossa conversa, eu queria perguntar, quem aqui tem entre 20 e 30 anos? Quem tem entre 30 e 40? Quem tem entre 40 e 50? Quem tem entre 50 e 60? Quem tem mais de 60? Maravilha! Então, eu sou a Márcia e eu não sangro mais todo mês. Ai, que alívio! Isso não acontece só comigo. Nós somos cíclicas. E aqui, provavelmente, tem mulheres que ainda sangram, mulheres que não sangram mais todo mês e mulheres que estão sangrando hoje. Provavelmente tem alguma aqui que está sangrando hoje. E se isso é tão comum, por que não falamos sobre isso? Mas hoje vai ser o dia. Hoje a gente vai falar sobre isso. O slide, quem passa, tem alguma coisa para eu passar, eu tenho que avisar. Perfeito, bem fácil. Bom, então, mulheres e homens, nós viemos aqui hoje um bate-papo sobre os ciclos femininos e como eles afetam a nossa vida profissional, pessoal, todas as nossas relações. Gurias que estão mais para cá, vocês não querem sentar mais para frente, para cá, para enxergar? Tá bem aí? Tá. Porque eu vou ficar meio na frente, tá? Mas não quer dizer porque não é preciso olhar os slides, né? O mais importante é a gente ter esse bate-papo mesmo. Então, nossos ciclos, a gente inicia, a gente nasce, né? E mais ou menos aos 12 anos a gente tem a menarca, que é a nossa primeira menstruação, que é quando inicia o nosso período reprodutivo. Ele vai até mais ou menos os 50 anos, quando a gente tem a nossa menopausa, que é o fim do período reprodutivo. Esse nosso período reprodutivo a gente chama de menarque. E dentro desse período, a gente tem o climatério. O climatério, ele acontece entre os 40 e os 65 anos, mais ou menos, e é um período de grandes transformações. Depois disso, nós vamos ter a senectude ou velhice. Nós vamos começar, então, falando da menarca, a nossa primeira menstruação, que é onde começa a dança dos hormônios. O que é o ciclo menstrual? O ciclo menstrual começa na menstruação, que é quando acontece a queda no nível dos nossos hormônios. É um momento muito importante porque a gente sente a baixa da energia, o cansaço físico, o desejo de ficar na cama, descansar, mas é um momento de muita intuição e criatividade. Mas essa intuição, essa criatividade, elas estão guardadas num lugar que a gente não enxerga. É um lugar que a gente sente, ou pelo menos deveria sentir. Muitos povos, muitas mulheres de povos tradicionais relacionam a menstruação com a lua nova. A lua nova é aquela que o sol está quase todo fazendo a sombra. Ela fica só com aquele incêndio. Então toda essa parte que está no escuro é esse lugar que não se vê, que só se sente. E nós precisamos sentir esse lugar. Esse momento é aquele momento, é aquele desejo de ficar na cama, de descansar, de ficar recolhida. Quantas de nós se dão conta disso? É difícil porque a gente fala muito na TPM, que a gente vai ver mais tarde. Depois a fase folicular.
é quando a gente tem o domínio do estrogênio. O estrogênio é um poderoso hormônio, que a gente vai falar depois. Bota poderoso nisso. Nós ficamos mais ativas e dispostas. É como uma flor que desabrocha, uma energia fresca, de renovação. É comparado com a lua crescente. A lua crescente, o sol já está começando a mostrar, né, a sair da sombra, tirar a lua da sombra. É aquele momento que a gente está louca para sair de dentro de nós. Certo? A fase folicular, só falando fisiologicamente, é quando o ovário começa a produzir o folículo. Certo? A fase ovulatória é o encontro do óvulo com o espermatozoide, onde já se forma o embrião e a placenta. É vida, é o ápice da expansão. Só que também é o ápice da expansão nossa, como mulher, independente de ficarmos grávidas ou não. Essa relação que a gente precisa fazer e tirar das nossas cabeças que o ciclo menstrual serve apenas para gerar um filho. Ele é muito mais do que isso na nossa vida. Então a fase ovulatória é comparada com a lua cheia. Estamos iluminadas, totalmente iluminadas. Estamos prontas para o que deve vier. E a fase lútea, que é quando entra em ação a progesterona, outro hormônio muito importante na vida da mulher. Nós vamos falar muito aqui sobre a progesterona e o estrogênio, que são os hormônios femininos, que são os que regulam o nosso corpo e não apenas o nosso útero. Eles são responsáveis por muitas funções no corpo feminino. Então, na fase lútea, nós ficamos mais calmas, o nosso sono fica bom, a gente volta para dentro como a lua minguante. Só que agora é do outro lado. A gente vai minguar, mas não minguar no sentido de diminuir, a gente vai minguar no sentido de renovar, para preparar para o próximo ciclo que vai vir, vai repetir tudo isso. Nós precisaríamos de uma pausa, mas quem quer e quem pode fazer pausas? Quem quer e quem pode se abster da loucura da realidade atual que a gente vive, né? Nós mulheres, jornada, dupla jornada, tripla jornada, e assim a gente vai. Vamos começar então a falar dos hormônios. Eu sempre falo em bons hormonais. Nós temos na nossa vida essas 5 fases. O primeiro boom hormonal é a menarca, que é a primeira menstruação. Então, quando a gente inicia a nossa fase reprodutiva e também a nossa relação de amor e ódio com os hormônios. Por quê? Por causa de tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Como foi aqui para vocês a primeira menstruação? Foi normal? Foi legal? Foi com vergonha? Foi sem vergonha? Então, foi um saco. Isso aí, ó. Andava de perna aberta com baita do motes, né? Realmente. Eu tô aqui com o meu irmão, meu irmão gêmeo, que nós somos em 4 irmãs em casa. E a minha mãe, eu tive a minha primeira menstruação quando eu tinha 11 anos, eu vou contar um pouquinho, quando eu tinha 11 anos, e um dia minha mãe me chamou e disse assim: Marcinha, nós precisamos falar sobre menstruação. E eu fiquei louca, saí correndo pela casa, saí correndo. Até que eu encontrei meu pai deitado lá numa cama e me joguei embaixo do sovaco dele. E ele: o que foi, minha filha? Eu disse: pai, a mãe quer me falar umas coisas que eu não quero ouvir, pai, me deixa eu ficar aqui. E ele: calma, filha, fica aqui com o pai. É óbvio que eu já sabia, né, o que ela queria falar comigo, porque havia ali uma combinação, lógico. E, desculpa, me joguei ali. Aí ela sentou na cama do lado e veio Romar, calma. Minha filha, quando tu sentir sangue nas tuas calcinhas, não te preocupa, é que ficaste mocinha. Gente, menstruação, sangue nas calcinhas, ficar mocinha. O que era exatamente ficar mocinha? Exato, nós vamos chegar lá. Aí o que eu ia falar do meu irmão é isso. Ele,
mais novinho, né, da família, somos gêmeos e somos os mais novos. A minha mãe dizia para ele: Leandro, vai até o armazém comprar mods para as gurias. Então imagina, né, 4 mulheres mais a minha mãe, menstruada, ele passava o mês inteiro indo no armazém comprar. Louco de vergonha. Mas era isso mesmo. Então, assim, a gente, na verdade, o que acontece? Eu vou contar mais 2 histórias, porque eu adoro histórias, né, gurias? Eu sou uma contadora de histórias, além de tudo que vocês viram, eu trabalhava numa ONG, a Catavianos, que é de contação de histórias, eu adoro contar histórias. Eu tinha uma amiga do colégio que ela era grande, assim, ela usava branca, ela adorava usar branca. Então imagina, nós lá com 11, 12 anos, e ela ficou menstruada no colégio, no primeiro dia. E vazou na calça dele. E foi um horror, porque todo mundo começou a gritar: sangue! Ela vai morrer! Socorro! Chama uma ambulância. Claro, eu uma piazada, 11, 12 anos. Metade ali não sabia o que estava acontecendo, né? Com a família, naquela época. E não mudou muito. Isso é o pior. E outra história hilária, que eu vou contar, mas eu vou ter que representar. É de uma colega minha do Remo. Vou representar. Oi, eu sou a Ana. A minha primeira menstruação aconteceu quando eu tinha 13 anos. Foi no dia do aniversário de 15 anos da minha prima. Uma baita festa, todo mundo trifeliz dançando a valsa. E também tinha aquela dupla, o trio, os Bee Gees. Ha, 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 standing alive. E a gente fazia essas dancinhas, lembra? Todo mundo junto, todo mundo igual. Quando de repente, no meio da festa, o meu pai pega o microfone, eu sou a Ana, e anuncia numa voz altíssima: atenção todos, eu tenho uma notícia. Hoje a minha filha Ana ficou menstruada. Agora ela é uma mocinha. Imagina eu, a Ana, quase morri de vergonha, orgulho. E daí, aquele dia que era para ser meu, eu entender o que estava acontecendo com o meu corpo, eu me descobri, virou notícia. E todo mundo resolveu me dizer como que eu tinha que me comportar. Ana, não sobe mais em árvores. Ana, fala baixo. Ana, senta direito. Ana, toma mocinha. Ana, fecha as pernas. E assim, nós passamos, né? De meninas a mulheres, sem nem entender direito o que isso significava. Porque nós somos apenas meninas que sangram. E precisamos tanto falar sobre isso, hoje ainda com as nossas meninas. Tem muitas que não têm nenhum absorvente para usar. E precisamos ensiná-las quem pode e quem não pode tocar nos seus corpos, principalmente. Bom, seguindo, aos 22 anos eu casei, de branco, na igreja, véu e grinalda, tudo maravilhoso, tudo conforme foi o planejado para mim. Nós éramos um casal 20, a perfeição. E aos 38 eu me separei, uma filha de 5 e uma de 12. E essa história a gente sabe, se repete, com muito sofrimento, com muitos abusos, com muitas violências, mas enfim, vamos em frente. Mas ser mãe sempre foi um meu desejo, desde criança. Eu já tinha até o nome da minha primeira filha, que é a Renata. E juntas, nós duas escolhemos o nome da Natália. A Renata tinha 7 anos quando a Natália nasceu e a gente escolheu o nome juntos. Hoje, 2 mulheres, uma faz 35, a outra tem 27, minhas maiores incentivadoras, um amor incondicional. E vem a gravidez, que é o nosso segundo boom hormonal na vida de quem decide ter filhos. Porque a gente sabe que ainda existe essa pressão que a mulher tem que ser mãe. Mas graças a nós, isso está mudando.
E hoje a gente tem muito mais liberdade para fazer essa escolha. Até porque ser mãe hoje tem diversas formas e significados, né? Quantas mães de pets felizes estão por aí, né? Que a gente vê. Então, a gente precisa falar de maternidade para além de rótulos antigos. A contracepção, a gravidez, o parto, o puerpério, a amamentação, o aborto, a criação dos filhos, a transformação desse corpo e o surgimento dessa nova identidade de mulher. Aliás, é um momento, é uma nova vida para a qual nós não somos preparadas de fato. Nós somos jogadas, agora tu é mãe, tu deixa de ser filha e tu passa a ser mãe. Mas para tudo isso é preciso muita coragem, né? Muita vida. Mas tem muita exaustão, muito cansaço, muita dor, muito compromisso e responsabilidade. Mas a gente sabe que também muitas alegrias e muitas emoções. Nós somos cíclicas, não somos lineares. E nós precisamos aprender a conhecer nossos corpos e nossos ciclos. Então, eu volto para o slide anterior. A gente precisa entender o quanto esse ciclo, essa ciclicidade é importante na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, em tudo que a gente faz, a gente precisa olhar. Depois vem o climatério. O climatério, ele vai começar ali aos 40 anos. Ele é um período de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva. E ele está dividido em fases, que a gente vai ver depois. A pré, a peri, menopausa, menopausa e pós-menopausa. É um período de grandes transformações. E também a menopausa, que é o nome dado à última menstruação, e só vai ser determinada após 12 meses sem nenhum sangramento. Só vou poder dizer eu tive a minha menopausa depois que eu ficar 12 meses sem ter nenhum sangramento. O resto é climatério, não é menopausa. A pós-menopausa, que é quando definitivamente encerra a menstruação. Aí vem outra pergunta. Quem aqui não gosta de menstruar, levanta a mão. Quem ama menstruar? A maioria é indiferente? A maioria é indiferente, tanto faz. Ótimo. Como? Aí eu passo essa outra pergunta. Como nós lidamos com a nossa menstruação a vida toda? Como nós lidamos com os nossos ciclos a vida toda? Nós realmente nos conhecemos? Nós realmente sabemos o quanto esse ciclo influi na nossa vida, no nosso comportamento? O quanto ele vai influir no nosso dia de trabalho? O quanto ele vai influir na nossa relação pessoal? Será que durante a vida a gente tem essa ideia? Será que nos é passado o quanto isso é importante? Ou o nosso ciclo só serve para engravidar ou não engravidar? Ah, eu vou tomar um anticoncepcional porque eu não quero engravidar. Ah, eu vou parar porque eu não quero engravidar. Será que é isso o nosso ciclo? Será que se resume a engravidar? A ter ou não ter filhos? Não. Mas infelizmente a medicina ela estudou a vida inteira o corpo masculino. E não faz muito tempo, pasme, foi nos anos 2000 que se começou a estudar essa ciclicidade, a questão dos hormônios no corpo da mulher, porque isso antes não existia. Mais uma reflexão para nós, assim, ó. Quem já escutou alguma dessas frases? Eu sempre fui uma pessoa bem tolerante no serviço, consciente, e agora eu não estou mais assim. Fiz 40 anos, senti cansaço, desânimo no trabalho. Abandonei a academia e achei que era pela idade. Logo no início do climatério eu me senti meio abalada por não menstruar mais. De repente, parou minha menstruação
E eu entendi que o que eu sentia não era da idade, nem do estresse, e sim sintomas do climatério. E eu escuto todos os dias essas frases. Vou ficar um pouquinho de olho, né? Eu não me reconheço mais. Eu tenho vontade de sumir. Tudo me irrita. Eu me acho tão incapaz. A informação me faz ter esperança. A terapia hormonal me trouxe a vida de volta. Nosso grupo de apoio é um bálsamo. E hoje, a coisa que mais me assusta e a que eu mais tenho ouvido é: estou morrendo de medo da menopausa. Cara, assim, uma vez nem se falar, menopausa não tem medo. Por que será? Aqui, interessante, para nós refletirmos. Eu pedi para a IA, quero a imagem de CEO em reunião importante. Tive que pedir 2 vezes para aparecer as 2 imagens do meio, com mulheres na posição de destaque. A inteligência artificial acha que um CEO numa reunião importante é um homem. Ainda acha. E o que a gente vê hoje? As mulheres ocupando os cargos em grandes empresas, corporações, enfim, as mulheres estão em tudo. Chegamos então no climatério, que está relacionado muito com o ciclo menstrual, com a dança dos hormônios e com o nosso, com a nossa... esse é um sintoma que é um dos que mais me afeta, a névoa mental. A gente está falando isso, a palavra vai lá não sei para onde, mas aí a gente respira, faz uma pausa e as coisas voltam. Então o climatério é esse turbilhão, essa montanha russa de sentimentos, de alterações nos hormônios, e isso tudo, de novo, afeta diretamente as nossas relações profissionais e pessoais. Precisamos aprender a lidar com isso e principalmente ter informações de que isso acontece. Essas são as 4 fases do climatério. A pré-menopausa ela pode acontecer até 10 anos antes da menopausa. Depois eu vou seguir a explicação. E o que acontece? Geralmente, o primeiro sinal é a alteração do ciclo menstrual. Então, aquela coisa, ou a mulher menstrua mais de uma vez no mês, ou ela menstrua, daqui a pouco ela fica 2, 3, 4 meses sem menstruar e vem a menstruação de novo. Lembre, para ter a menopausa, a gente vai ter que ficar 12 meses sem menstruamento. Então, se a mulher menstruou, ficou 4 meses sem menstruar e volta a menstruar, ela está no climatério. Então esse é o primeiro sintoma geralmente que aparece e a gente não se dá conta. Algumas têm ondas de calor, não são os fogachos, são só ondas de calor. De repente brota suor do corpo inteiro. E aquilo daqui a pouco já aparece. Alterações no humor, né? Irritada sem explicação, pode comprometer, tem a notar essas alterações no humor. Depois vem a perimenopausa, que a gente também chama de transição menopausal, é um pouco mais próximo da menopausa. Aí os sintomas vão se intensificar. Os fogachos aparecem, os suores noturnos. Aqui eu vou sempre falar e falar de depoimentos e exemplos, tá? Porque eu acho que fica mais interessante para a gente se dar conta. Então tem mulheres assim, ó, que passam a noite inteira. Tira a coberta, bota a coberta, tira a coberta, bota a coberta, tira a coberta, bota a coberta. É frio, é calor, é frio, é calor. E elas acordam encharcadas. Encharcadas, molhadas. Menções da torcer. Imagina a pessoa que está do lado da cama, aquilo molha tudo. A mulher tem que acordar, muitas vezes acorda, lógico, né, com isso. Vai tomar um banho e aí ela não dorme mais. Isso altera todo o dia dela. Outra coisa em relação aos calorões. Imagine, no meio de uma reunião,
ou conversando com um cliente, pronta para fechar um negócio, e começa a surgir um calorão. E tu começa a ficar aquele fogo aqui, assim, geralmente do peito para cima. As bochechas começam a ficar vermelhas. Tu começa a ficar constrangida porque tu não pode falar. Tu não pode dizer, dá 5 minutos que eu preciso ir no banheiro. Isso passa. Então, se tu tiver essa liberdade, essa propriedade de dizer, me dá 5 minutos que eu vou no banheiro. Ou um copo d'água. Exatamente. E aí esse constrangimento gera uma aflição, gera uma palpitação e a mulher acha que vai morrer. Muitas mulheres, por conta disso, vão parar no hospital porque acham que estão tendo um ataque cardíaco. Isso é real. Todos os exemplos que eu vou dar aqui para vocês são reais. Então, isso afeta diretamente o trabalho. Porque a mulher, além das névoas mentais que eu estava falando agora, né, essas névoas mentais, a mulher tem um comprometimento da cognição. Então a gente começa a ficar um pouco mais lenta para executar tarefas. E, né, isso é normal, faz parte dessa queda hormonal. Só que aí aquela tarefa que tu entregava, que tu fazia ali em 50 minutos, tu leva 2 horas para fazer. E aí tu começa a achar que tu está ficando incompetente, tu é incapaz. E que um calorão daqui a pouco vai comprometer o teu encontro, o fechamento do teu negócio. E muitas mulheres fazem, pedem demissão dos seus trabalhos por conta disso. Muitas mulheres recusam promoções por conta disso. Porque elas acham que não, eu promovi tanto, eu não sou capaz. E muitas dessas que pedem demissão são arrimos de família, gurias. Então imagina, uma mulher que a renda familiar depende dela, pede uma demissão por causa de uma coisa que ela desconhece, né, porque ela não sabe o que está acontecendo, compromete toda a renda. E a gente sabe que são principalmente as pretas e pobres. Além desses sintomas, as alterações do sono, que a gente já falou, né, que é aquela coisa, a mulher vai dormir e não consegue. Ou então ela vai dormir faceira, deita, dorme, 13h30 da manhã, pá, acordei. Como se fosse a hora de trabalhar. E não tem jeito. Olha, só vejo as cabecinhas fazendo assim. E não tem jeito de dormir de novo. Então é muito sério, porque vai comprometer todo o teu dia, né? Todo o rendimento do teu trabalho. Outro sintoma muito importante é a questão da síndrome geniturinária que a gente chama, que são a secura vaginal, a dor na relação sexual com penetração, a baixa na libido, o escape de xixi. O que acontece? Quando a gente está no período reprodutivo, com os hormônios a mil, as paredes da nossa vagina são espessas. Elas são espessas, elas têm bastante lubrificação, elas têm bastante vascularização, está tudo ok, está tudo em dia. Quando a gente começa com essa queda hormonal, as paredes começam a estreitar. Então a vagina fica com as paredes mais fininhas e mais sensível. A gente tem mais ressecamento, é menos lubrificação, o que pode causar fissuras na vagina. E essas fissuras, então tu imagina assim, tu tem um corte na mão, uma fissurinha aqui na mão, e tu fica esfregando. Entenderam a comparação? Uma relação com penetração, uma mulher com uma fissura. É claro que vai doer, é claro que vai ser desconfortável. É claro que a mulher vai baixar a libido, ela não vai querer. Tem muitas mulheres que me dizem, ai Márcia, era assim, ó, ele vinha, eu ia, ele vinha, eu ia, ele vinha, eu ia. Porque elas têm dor, é desconfortável. E isso, eu quero dizer que tem tratamento. Uma dica importante, consultem uma fisioterapeuta pélvica. Eu vou falar sobre isso depois, mas já vou adiantar aqui. E esse sintoma acomete mais de 50% das mulheres. Então é normal, entendam, é normal tu ter menos lubrificação, tu ter ressecamento vaginal. Não é só tu, muitas mulheres se queixam. E às vezes nem sabem. Às vezes elas pensam que
Ai, eu não estou mais afim de casar, não quero mais saber. Muitas começam a ficar com asco do marido. Nojinho. Ai, eu estou com nojinho do meu marido, estou com asco. Não quero. Quer dizer, é normal, é normal sentir isso. E aí, o que pode acontecer disso? Duas coisas bem sérias. Primeiro, o marido começa a achar, ela não gosta mais de mim. Ela não tem mais tesão por mim. Ela tem outro. A mulher mal dá conta dele. Ele acha que ela tem outro. E outra, tem aquele marido que é mais violento. Ele chega em casa e ele quer ter a relação. Ele quer transar. E uma mulher, muitas mulheres não conseguem dizer que não. E o que acontece? Ou não conseguem explicar porque elas também não sabem o que está acontecendo. Elas também não estão entendendo o que está acontecendo no corpo delas, que é uma coisa fisiológica. E aí o que acontece? Estupro dentro de casa. Porque o homem quer e vai e faz. É teu papel, tu tem que cumprir. Não percebem o quanto a informação e o conhecimento são importantes em todas as fases da nossa vida? Porque nós precisamos falar disso muito cedo. Muito cedo a gente precisa saber sobre isso. Dificuldade de emagrecer, eu acho que é a queixa de muitas mulheres, né, que a gordura começa a se acumular mais na região do abdômen, né? Por quê, né, gurias? O estrogênio é o hormônio feminino e é o hormônio que nos dá as curvas, a cintura, a bundinha arrebentada, as coxinhas grossas. Esse é o estrogênio, além de muitas outras funções, mas ele faz com que a gente fique com o corpo pera. E quando ele vai faltando, o nosso corpo vira uma maçã. A de pera se transforma em maçã. Né? A gordura começa a se acumular mais aqui. O que a gente tem que fazer? Comer menos e se movimentar mais. Básico. Mas é assim, ó. É comer menos e se movimentar muito mais. Porque o nosso corpo, ele está mais... Eu vou falar uma coisa que não é bem isso, mas eu vou falar para ficar fácil de entender. O nosso metabolismo, ele fica mais lento. Então a gente precisa de mais gasto de energia para o mesmo consumo que a gente tinha. Então eu posso continuar comendo a mesma coisa que eu comia. Mas se eu não me movimentar mais, esquece. Eu não vou emagrecer. Então a conta é relativamente simples, mas a ação nem sempre é fácil. Dores articulares, dores pelo corpo. Vou contar outra história. Eu fui campeã de remo aos 50 anos. Na academia eu fazia tudo. Step, jump, musculação, agachamento. Eu fazia até zumba. Quando de repente, crack. Começaram os cracks no quadril. Crack no joelho, crack no ombro. Eram as dores articulares. Comecei a sentir dor nas articulações. E a gente não sabe de onde vem. Eu sempre fiz tudo. Mas elas existem. Volta lá no maldito e bendito estrogênio. Começa a afetar as articulações também. Mais atividade física a gente tem que fazer para melhorar essa lubrificação. E tem mulheres que começam a sentir, a não se reconhecer mais. E isso causa uma tristeza profunda, né? Porque elas se olham no espelho, se veem do avesso, não se reconhecem mais. E tudo isso por não entenderem o que está acontecendo, por não terem informação. E volto a dizer, tudo isso afeta as nossas relações, principalmente no trabalho. A mulher fica mais triste, mais recolhida. A mulher se sente muito sozinha, porque ela não entende que isso acontece com todas, ela acha que é só com ela que isso acontece. Por isso é tão importante momentos como esse, né? Da gente conversar, da gente trocar, da gente se entender. As nervos mentais, que eu já falei, desânimo, fadiga, menopausa, a última menstruação, que a gente já falou, 12 meses sem sangrar, e a pós-menopausa é quando a menstruação
para totalmente e vai durar o resto da nossa vida. Nós sabemos da pressão que existe para a mulher ser sempre linda, feliz e dinâmica o tempo inteiro. Como se envelhecer não fosse parte do processo natural da vida. E sim, que envelhecer fosse algo a ser escondido, driblado, disfarçado. Aqui eu sempre tenho que ler porque a neva mental me pega e aquela palavra disfarçada eu não consigo guardar. A gente vive uma tirania da beleza e do anti-age. Tudo hoje é anti-envelhecimento. É creme, é isso, é aquilo. Tudo é anti. Ao invés de a gente falar pró-envelhecimento, né? Pró-ajudar a envelhecer bem, a gente fala anti. Como se fosse impossível, né? A gente frear o envelhecimento. Claro, a gente pode dar uma tapeada, né? Nós sofremos desde sempre com discriminação, preconceito, invisibilidade. Por isso eu perguntei, né, sobre as idades aqui. Né? Aos 30, perguntam. E aí, não casou ainda? Aos 40, perguntam. Ah, e aí, vamos assim, não teve filho? Mas que barulho. Aos 50, olham pra ti e dizem, pá, tá conservada. Como se a gente fosse um pepino. Aos 60, o quê? De mini saia? E aos 70, 80 e 90, aquela perguntinha. Ah, para que vai na trança. Vamos combinar, né, gente? A gente tá viva. A gente tem sangue nas veias. A gente tem muita energia. A mulher não para nunca. Todas vamos envelhecer, todas vamos chegar na menopausa. O contrário disso, morrer jovem. Quem quer morrer jovem? Eu não, eu vou até os 150. Diz que já nasceu a pessoa que vai viver 150. Espero que seja eu. Acho que não é mais de uma. Não, não sei. Vamos lá. Bom, então, aqui agora a gente vai chegar nos cuidados essenciais. Peraí, que eu acho que eu pulei uma... Não. Eu pulei, é que eu não coloquei aqui para vocês. Olha só, tem mais umas coisinhas que eu preciso falar para vocês, que são bem importantes, sobre o climatério da menopausa. Que o climatério e a menopausa não são coisas de velho. Tá, isso definitivamente a gente tem que esquecer. Não é coisa de velho. O climatério começa aos 40 anos, independente da mulher ter sintomas ou não. Então, aos 40 anos, a gente tem que começar a se observar. Lembram que eu falei sobre os ciclos, né? Sobre o nosso ciclo? A menopausa, ela vai acontecer, em média, no Brasil, entre 48 e 52. O climatério pode acontecer 10 anos antes. Fazendo essa conta, o que acontece? Com 38, tu já pode estar entrando no climatério e começar a sentir tudo isso. E a menopausa, ela pode acontecer em qualquer idade. Porque existe a IOP, insuficiência ovariana prematura, vulgarmente conhecida como menopausa precoce, que é quando a mulher entra em menopausa antes dos 40 anos. É uma síndrome muito séria. A mulher precisa de atenção e tratamento, porque vai afetar diretamente a sua saúde geral. Geralmente é porque ela faz uma cirurgia de retirada do útero e dos ovários, também tem que retirar os ovários para ter menopausa precoce. Aquela que retira só o útero não é a menopausa precoce, ou no tratamento de alguns tipos de câncer que são hormônio dependentes. Eu quero dizer que, assim, ó, no Brasil, a gente já tem pesquisa que nós somos quase 30 milhões de mulheres no climatério. E a Organização Mundial da Saúde nos diz que até 2030 nós teremos 1,2 bilhão de mulheres na menopausa no mundo. Nós somos quase 50%, um pouco mais de 50% da população mundial. E tem uma coisa, né? Os outros 50% são nossos filhos. Então a gente tem muito poder. Segundo a Organização Mundial do Trabalho,
as mulheres já são 54%, por isso que eu trouxe anotado, porque eu não me lembro, mas é mais de 50% da mão de obra de trabalho. No espaço público, são maioria. E no privado a gente vê aqui como nós somos muitas mulheres. Por isso a gente precisa dessa atenção, desse cuidado. Nós precisamos entender que a importância de se falar sobre nós, sobre a nossa saúde. Como eu disse antes, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, toda essa revolução, esses hormônios, eles são fundamentais, porque eles falam da nossa saúde geral e não só da nossa saúde reprodutiva. Agora vamos seguir por aqui. Como a gente está encurtando o tempo, eu vou acelerar um pouquinho, tá? Cuidados essenciais, né? Eu estou falando e trago soluções, ou pelo menos coisas que a gente deve fazer para que a gente envelheça bem, para que a gente viva bem desde sempre, desde jovem. Não existe receita de bolo, mas vamos direto. Exercício físico é inegociável. Hoje, qualquer médico que tu vai, a prescrição lá, eu acho que a primeira prescrição é exercício físico. Alimentação, descascar mais e desembrulhar menos. Vamos deixar de lado enlatados, ultraprocessados, embutidos e vamos comer comida de verdade, né? Frutas, legumes, verduras. Repouso, sono, as pausas são regeneradoras, então vamos cuidar da nossa qualidade do nosso sono. Controlar o estresse, é difícil, né? Mas o estresse mata, adoece e envelhece. Hidratação, beber muita água. O cálculo da água é 3,5 vezes o teu peso. É o que tu tem que tomar de água por dia. Então, se uma mulher pesa 60 quilos, ela tem que tomar 2,1 litros de água por dia, no mínimo. Cuida da mente, medita, respira, te auto-observa. Escolhe te amar, tu em primeiro lugar. Cultiva boas companhias, esteja com pessoas queridas. Faz a revisão médica pelo menos uma vez por ano e uma consulta numa fisioterapeuta pélvica. Por favor, anotem, fisioterapeuta pélvica. Indispensável para a mulher. Porque não adianta ter para academia, querer ficar com barriga tanquinho, querer ficar com bíceps, tríceps, coxa, se o teu assoalho pélvico está todo frouxo. Se a tua musculatura do assoalho pélvico está frouxa, tu vai ter problemas na tua vida sexual, tu vai ter problemas de escape de xixi. Hoje, quando a mulher corre, faz, como é que é aquela academia que é um monte de gente, não me fugiu o nome, crossfit, e estão ali fazendo exercício de impacto e tem escape de xixi e acho que é normal. Nem uma espirradinha escapou xixi. Tem uma tossida escapou xixi. Ah, mas é normal. Não é normal. É comum. Muitas mulheres têm, mas não é normal. Precisa essa consulta com o fisioterapeuta para ver como é que está o teu assoalho pélvico, como é que são os teus músculos. Nós temos aqui uma musculatura. Assoalho porque é o chão. O diafragma, né? Você sabe, aqui a gente tem o céu, que eu chamo, que é o diafragma. E o chão, que é o assoalho pélvico, que são vários músculos. Bexiga caída, lembram disso? Uma vez se falava muito. A bexiga caída é um problema no assoalho pélvico. E desce. O útero e a bexiga descem pela vagina. Isso, claro, bem mais adiante, mas a gente precisa exercitar para prevenir. Não fume. Se tem alguém que fuma ainda, larga. Reduza muito o consumo de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica aumenta todos os sintomas, principalmente os fogachos e calorantes. Então, reduzir a bebida é uma boa ideia. Quero dizer para vocês, ousem ser vocês mesmos. Sempre é tempo. Amar e cuidar dos nossos corpos é revolucionário. E mais um pouquinho. Reaprenda a viver encantada. Respira com leveza. Te perdoa. Tem mais compaixão por ti. Não te cobra tanto. A maré só enche na hora certa. Os encontros não acontecem por acaso. E os desencontros também não. Diga mais nãos. O não do outro pode ser um sim para ti. Cuida da tua espiritualidade.
Aqui eu acho que nem vou falar, né? São sinais ou sintomas, a gente já falou. Aqui tem alguns que não são tão comuns, né? Que é uma coisa bem importante, a perda de massa óssea e massa muscular, é uma coisa que a gente tem que cuidar, que o exercício físico vai nos ajudar e vai nos ajudar também na questão cardiovascular, que é muito importante, gente. A menopausa aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então são algumas coisas que a gente também precisa observar. Aqui o dito cujo, estrogênio e a idade, como que ele funciona. Então aos 35 a gente está no auge da produção do estrogênio e depois ele vai reduzindo. Tudo bem. Ali era uma apresentação. Então, eu sou a Márcia, eu tenho 60 anos, fiz agora em janeiro, sou uma idosa, estou muito feliz com isso, aproveitando o meu estacionamento nos lugares dos idosos. Então, tiro o meu cartão do porta-luva, bem faceira, boto em cima e saio do carro, bem poderosa. E eu ainda estou no climatério, eu ainda não tive a minha menopausa. Talvez por isso essa minha missão de falar sobre os ciclos femininos e alertar as mulheres que a gente precisa se entender, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter esse diário. Tenham esse diário. Eu até coloquei, eu acho que botaram a apresentação, não botaram a apresentação nova, eu tinha um QR Code para disponibilizar para vocês um planner, é o Planner Sem Vergonha. Que é um planner que eu fiz, onde a gente todo mês tem essa coisa que eu falei para vocês, anotar tudo o que acontece, né? Conseguiu. Ó. Vai passando mais para frente. Aqui é uma apresentação minha, me acompanha nas redes sociais, no Instagram, Menopausa Sem Vergonha. Né? Esse projeto surgiu em 2020 e tem mais um que tem QR Code, consegue? É lá mais no fim. Eles pegaram a apresentação nova, não? Porque na primeira não tinha. Tinha que ser depois dessa. De qualquer forma, tudo bem, tem no meu Instagram. Mas é um diário, né? Então tenham esse diário, se conheçam mais, porque tudo, a base é o autoconhecimento, o autocuidado e o autoamor. Chega de ter essa ideia de que a mulher tem que cuidar de todo mundo, independente da idade. A gente precisa olhar mais para nós, cuidar mais de nós, porque só assim a gente vai conseguir cuidar dos outros. E eu queria dizer mais uma coisa. Tudo que vocês aprenderam até hoje sobre o que tem que ser para ser mulher, tudo que vocês aprenderam até hoje sobre o que tem que ser para ser mulher, esqueça. Esqueça. Muito obrigada. Desculpa a correria do final, mas que folga.